Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos na Subprefeitura de São Mateus. Valdir Sampel, a Rayane e do outro lado o Lorivaldo Delfino, que está participando com a gente. Estamos aqui para tentar resolver o problema da Rua da Bica no Jardim de Santo André. A Rayane, que é a líder comunitária, vai falar um pouquinho. Bom dia, hoje a gente trouxe os moradores para fazer o laudo de interdição. Esses moradores estão sofrendo aí com a enxurrada, com suas casas alagadas, já tem mais de 4 anos, né? Nosso processo ficou parado esse período, graças a Deus, com a ajuda do Sampel, do Ziel, que está dando uma super força para a gente. Nosso processo começou a andar. Eu só venho a agradecer aos dois e pelo comprometimento com as pessoas e essas famílias. Gente, vocês podem contar sempre com a gente, com o prefeito Ricardo Nunes, com o secretário de Habitação Sidney Cruz. E parabéns, Raine, pelo trabalho de vocês. Obrigada. Viu?